O eu é a consciência. À medida que repetimos silenciosamente eu, junto com seu nome, podemos começar a nos perguntar sobre a natureza desse eu que somos. E logo, a única coisa que podemos ter certeza é que somos um estado de consciência. Em outras palavras, temos consciência de viver, de pensar, de nos movimentar. Temos consciência do mundo em que vivemos e, por meio do que lemos, ouvimos ou estudamos, temos consciência de outros mundos, outros países, outras nacionalidades e outras línguas. Portanto, somos consciência. A visão é uma das vias da consciência. Porque somos consciência, temos consciência das coisas ao vê-las. Também temos consciência das coisas ao ouvir. E ouvir, portanto, é uma extensão ou atividade da consciência. É a consciência que está consciente, mas é conscientemente atenta por meio das atividades ou instrumentos de nossa consciência: visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses 5 sentidos mais nossa capacidade de pensar são extensões, atividades externas da consciência que somos. Não está claro que esse eu que declaramos ser é realmente consciência? Eu é a consciência. A consciência constitui o eu que somos. Portanto, o que somos como consciência é o que se torna a nossa experiência. Se estivermos cientes da verdade de que existe apenas uma consciência infinita, em virtude de nossa relação de unidade com Deus, essa consciência infinita, Deus, deve ser nossa consciência individual, e isso nos torna tão infinitos quanto Deus, tão imortais e eternos. Deus como consciência individual. Não há uma consciência infinita e mais a sua e a minha consciência. Caso contrário, haveria um infinito mais alguma coisa, o que não pode ser. Portanto, a consciência infinita que é Deus é a consciência que somos. Por causa de nossa unidade com Deus, nós, individualmente, temos acesso à natureza infinita do ser de Deus, à vida infinita e eterna de Deus. Deus é consciência. Nós somos essa consciência individualizada, mas essa consciência é uma consciência indivisível, indestrutível, imortal e eterna, e, acima de todas as coisas, onipresente, aqui onde estamos, e é onipotente. Porque Deus é o nosso ser, Deus é a medida de nossa capacidade. O ser infinito é a natureza do nosso ser. O ser infinito é a capacidade do nosso ser. E agora, neste momento, devemos perceber, reconhecer e nos submeter a ele. Ao nos lembrarmos disso a cada dia, então este momento particular de nossa vida, que agora estamos tornando feliz, alegre e próspero, torna-se o momento contínuo de todos os dias, de todos os anos. Isso nenhum homem pode tirar de nós. Mesmo nós, não seremos capazes de limitar isso a um dia ou a um ano. Será a alegria e a prosperidade de todos os anos que virão, deste lado do véu ou do outro lado. Pois nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus, da vida e da consciência de Deus, a consciência que é agora nosso ser. Deus é consciência, portanto, só pode haver uma consciência. E o fato de sermos conscientes é a prova de que a consciência que é Deus é a nossa consciência individual. Portanto, temos acesso à sabedoria, poder, domínio e lei ilimitados. Visto que Deus é a vida de todo este universo, e ninguém ainda descobriu uma forma de vida separada e a parte da vida universal que é Deus, esta vida então é nossa vida. Nossa vida e a vida do Pai são uma só. A vida que é Deus é a vida que é o homem. Uma vida eterna, imortal, espiritual. Deus é o doador da lei, então pode haver apenas uma lei, e esta é a lei de Deus.
E se entrarmos em contato com as leis materiais, legais ou econômicas, é nossa responsabilidade perceber que elas não têm poder, exceto quando é da lei de Deus, espiritual, harmonioso, abundante e infinito. Diariamente semear e colher. Eu, o Espírito de Deus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é nossa vida quando vivemos, nos movemos e temos nosso ser oculto com Cristo em Deus, onde as crenças universais deste mundo não podem se intrometer, nem entrar para contaminar ou mentir. Quando conhecemos a verdade, então a verdade pode operar e nos tornar livres. E a verdade que devemos saber é que eu, a presença de Deus, a consciência de Deus, a vida de Deus, chegou no meio de nós para que possamos ter vida e que possamos tê-la com mais abundância, liberdade e alegria, e que possamos compartilhá-la com todos aqueles que estão em trevas espirituais. Não é nosso para mantê-lo reservado, não é nosso para escondê-lo no topo de uma montanha ou em algum ashram ou templo remoto. Podemos nos retirar para tal lugar por uma semana ou por 40 dias de contemplação interior, mas devemos descer para as planícies, para a costa do mar. Sim, descer até o vale para compartilhar com as pessoas deste mundo que ainda não são iluminadas e que, portanto, ainda não estão cientes de seu destino de liberdade sob Deus. Com aqueles que consideramos receptivos e responsivos, devemos compartilhar este grande segredo da unidade de nosso ser individual e o deles com a fonte infinita e eterna. Vamos derramar nossos dons do Espírito para as multidões, mas nunca busquemos as multidões. Não subimos e descemos as estradas e atalhos, mesmo de nossa família, tentando encontrar alguém a quem forçar este presente, porque se desperdiçarmos o dom do Espírito com o pensamento despreparado, nos veremos esgotados. Esperamos que as multidões venham a nós. Se as multidões consistirem de apenas uma pessoa, esperaremos que essa pessoa venha até nós. Sentamos em silêncio em casa, ou em nossa loja ou escritório, com o dedo nos lábios, mantendo nosso tesouro escondido do mundo. Aqueles que são receptivos expondem a luz dentro de nós e reconhecem o brilho em nossos olhos ou o sorriso em nosso rosto. Conforme eles vêm, um por um, aceitemos cada um como a multidão. Eles vêm a nós pelo pão que damos a eles, a água fresca também. Nós damos a eles o que eles procuram. Nós damos a eles gentilmente. Nós damos a eles gradualmente, com amor, com alegria e com o poder da autoridade. Podemos recorrer ao infinito de nosso ser, e tudo fluirá. Palavras de verdade, compaixão, amor, cura, graça, finanças, comida, água, bebida, proteção, cuidado, companheirismo. Tudo isso fluirá do Cristo dentro de nós. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Assim como semeamos agora para o Espírito, colheremos vida eterna. Se perdermos nosso tempo semeando na carne, colheremos corrupção. Mas agora, neste momento, que deve ser um momento contínuo do ano que está por vir, estamos semeando para o Espírito, semeando para a verdade, semeando para a vida eterna, semeando para a liberdade espiritual sobre a graça de Deus. E então virá a colheita e a partilha. Lembremo-nos diariamente da natureza espiritual do nosso ser e, pelo menos uma vez por dia, fechemos os olhos e repitamos silenciosamente para nós mesmos a palavra eu, seguida do seu nome, e depois façamos uma pausa para perceber a natureza incorpórea e indestrutível do nosso ser. A natureza incorpórea e invisível do Pai é a natureza incorpórea e invisível do eu que somos.
e tudo que o Pai possui é nosso por toda a eternidade. Nem a vida e nem a morte podem nos separar da totalidade de Deus. Viver o amor é viver a vida de Deus. Orar por nossos inimigos, amigos e parentes é conhecer a verdade. Essa verdade que temos conhecido é a verdade universal sobre toda a criação de Deus. Não é a verdade sobre o homem mortal, porque o homem mortal está vivendo em desafio à lei de Deus. É verdade apenas para o eu que vive em unicidade consciente com Deus. Estamos vivendo nessa unidade consciente apenas quando estamos vivendo uma vida de amor, amando nosso próximo como a nós mesmos, amando nossos irmãos, perdoando até mesmo nossos perseguidores e inimigos. A vida mortal não é de Deus, ela é destrutível. A vida que se vive na crença no bem e no mal não está sobre a lei de Deus. E somente quando vivemos o perdão, vivemos compartilhando e dando, é que vivemos a vida de Deus. Aquela vida espiritual incorpórea, que é indestrutível. A vida que nem mesmo as chamas podem destruir ou podem as espadas ferir. Esta vida que trazemos à nossa lembrança quando percebemos que o verdadeiro significado do eu é nossa vida imortal dada por Deus. Nós a vivemos por meio do amor e somente por meio do amor. Quando o egoísmo, ganância, luxúria, animalidade, ódio, inveja e ciúme têm permissão para entrar em nossa consciência, estamos vivendo uma vida separada de Deus. Uma vida que não tem o apoio de Deus e, portanto, uma vida que deve chegar ao fim. Podemos rejeitar esse sentido humano da vida, renunciando ao sentido pessoal do eu, do ego, que se caracteriza pela falta de amor, falta de justiça ou falta de benevolência. E podemos aceitar o eu que é um com Deus, o eu que é o Espírito de Deus, que veio como nosso ser individual para que possamos ter vida e para que possamos compartilhar esta vida através do amor e do perdão, libertando todos de obrigações para conosco, por meio da oração pelos outros e do conhecimento da verdade. Nada devemos a ninguém, senão que amemos uns aos outros, porque aquele que ama ao outro tem cumprido a lei. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amor, esta é a herança, esta é a natureza do eu que somos. Visto que eu e meu Pai somos um, toda a minha confiança está nele, no eu que eu sou, na consciência que eu sou, na consciência que abrange o infinito em si mesma. Estou consciente através da visão, audição, paladar, tato e olfato. Estou consciente através do pensamento. Eu sou a própria consciência. Na consciência que eu sou, estão envolvidos todo o universo e todos os mundos por vir, pois a consciência que eu sou e a consciência que Deus é são uma e mesma consciência. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que Deus é como consciência, eu sou como consciência, pois eu sou o eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Se podemos ver o eu do ser individual, a consciência, o ser incorpóreo espiritual, estamos vendo Deus, aquele eu que é um com o Pai. Lembremos-nos sempre que, quando estamos exteriormente e abertamente dizendo bom dia, ou desejando a alguém um feliz ano novo, interiormente estamos adicionando: eu, o Pai dentro de você, dou-lhe um bom dia ou um feliz ano novo. Eu, no meio de você, dou-lhe a minha paz. Manhã de Deus, ano novo de Deus, eu dou a você. Nota de gabinete. Todos estão rodeados até certo ponto por amor, cuidado, consideração e recursos humanos, mas, até que pensemos a respeito, podemos não avaliar totalmente o quanto de bem humano estamos desfrutando. Geralmente, não damos valor ao que recebemos de pais, marido, esposa,
filhos e amigos, ou tendemos a insistir tanto em nossas faltas irritantes que não percebemos totalmente os dons, heranças e bênçãos que recebemos continuamente. Em algum momento ou outro, em sua jornada espiritual, isso é trazido à atenção do buscador espiritual. Muitas vezes, quando seus recursos humanos falham, o místico em desenvolvimento nasce, porque agora ele deve voltar sua atenção para os recursos espirituais, para o reino dentro de si mesmo. Existem aqueles que, sob o estresse e a tensão de um período de esterilidade, caem e acabam por se perder nesta vida. Outros podem passar pelo período de deserção humana e carência material e gradualmente mudar a base de sua dependência do reino externo para o reino interno da consciência. Estes são aqueles em quem aquele algo interno foi despertado. Esses são os místicos iniciantes que sabem que ele suspende a terra sobre o nada, que aquele que está dentro deles é maior do que aquele que está no mundo. Estes são os poucos que finalmente alcançam a conclusão de que tenho carne para comer que vós não conheceis. Com esse entendimento, começa a ser feita a transição do homem terreno para aquele homem que tem seu ser em Cristo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Enquanto o homem viver seguro e satisfeito com suas relações humanas e recursos materiais, ele não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo poderia estar. Quando, no entanto, ele se torna ciente do seu apego e dependência do homem cuja respiração está em suas narinas, e começa a mudar conscientemente sua base de confiança para o nada que constitui a presença e o poder espiritual, ele começa a brotar espiritualmente e, eventualmente, deve dar frutos abundantes. Um místico vive algo como uma concha do nada. Ele não sente nenhuma dependência das circunstâncias, pessoas ou condições externas. Ele não teme os poderes externos, sejam eles uma pessoa ou uma condição. Ele vive em um senso de autocompletude, sustentado primeiro pela compreensão de que tenho carne para comer que vós não conheceis, e finalmente pela consciência de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. O místico, tendo alcançado a graça espiritual, desdobra-se bem dotado materialmente e mentalmente, bem como espiritualmente, e, portanto, tem 12 cestos cheios para compartilhar.